Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite da MBC TV, edição de sábado, 26 de abril de 2025. Para já, a 65ª edição da Feira Internacional do Comércio do Zimbábue. O presidente da República, Daniel Chapo, e o seu homólogo zimbabuiano Emmerson Mnangagwa visitaram ontem o pavilhão de Moçambique na 65ª edição da Feira Internacional do Comércio daquele país. A presença dos dois estadistas serviu para destacar as potencialidades do país, com foco no agronegócio e logística. Recebidos ao som da timbila executada pelo mestre Sheu Anguni, Daniel Chapo e Emmerson Mnangagwa, presidente de Moçambique e Zimbábue respectivamente, interagiram com expositores das províncias de Manica, Sofala e Inhambane, Tete e Maputo. Os representantes moçambicanos fazem um balanço positivo da participação, destacando a feira como uma importante montra para a promoção de produtos e estabelecimento de contactos comerciais, conforme avançou o diretor provincial da Agricultura e Pescas da província de Inhambane. Sobretudo naquela componente que nós julgamos que somos mais fortes, que é o agroprocessamento. Nós trouxemos aqui a castanha de caju, que é uma cultura estratégica para a nossa província, olhando sobretudo para os distritos do interior, em que são caracterizados por menos precipitações. Então, esses distritos têm se destacado bastante. Nós trouxemos aqui a castanha em diversas formas de processamento e também, para além disso, trouxemos o coco e os seus derivados. Estamos a falar do óleo do coco e também coco desidratado. Como nós sabemos, a cultura do coco é uma cultura de bandeira para a nossa província e ultimamente tem havido muitas formas de aproveitamento do coco, por isso que nós achamos que era melhor que trouxéssemos isto como forma de divulgar para que de facto tenhamos investimentos neste setor. Entre os destaques, registra-se a presença de empresas fornecedoras de insumos agrícolas, reforçando o interesse comum entre Moçambique e Zimbábue no desenvolvimento do setor agrícola. Conseguimos trazer muitos farmeiros comerciais que estavam com alguma dificuldade em investir em Moçambique ou com alguma dificuldade de importar semente para Moçambique. Quando implantam-se em Moçambique, não tem que estar a se preocupar com a semente. Porque semente, nós já colocamos em Moçambique, ao custo da semente em Zimbábue ou noutra fábrica que nós temos em África. Temos um total de 2 fábricas em África. Então, isso foi um feedback muito positivo que nós tivemos desta parceria. Ontem participamos de uma conferência, numa mesa redonda, que também tivemos outros farmeiros, quer sejam moçambicanos, quer sejam zimbabuianos, também a ficarem felizes com esta abertura da CIDCO para a disponibilidade de sementes em Moçambique. A CIDCO Moçambique, neste momento, se faz apenas a importação das sementes, porque ainda não temos instalações próprias. Mas, segundo o que foi dito pelo Ministro da Agricultura, enquanto tivemos no Hotel Polana há 2 ou 3 semanas atrás, é importante que as empresas importadoras ou produtoras de sementes estejam baseadas e implantadas em Moçambique. Então, para o nosso plano estratégico, nos próximos 3 anos, a CIDCO Moçambique vai ter infraestruturas próprias e uma unidade de produção e processamento baseada no chimoio em Moçambique. Após a visita ao pavilhão moçambicano, os presidentes percorreram outros espaços da feira, incluindo o pavilhão das Forças de Defesa e Segurança do Zimbábue. Para além da dimensão econômica, a presença de Daniel Chapo nesta Feira Internacional do Zimbábue serviu também para reafirmar, do ponto de vista político, que Moçambique continua a manter a mesma política externa em relação a este país. Até porque Daniel Chapo é presidente há sensivelmente 100 dias, o que significa que, do ponto de vista daquilo que é a política externa, Moçambique e Zimbábue continuam a manter as mesmas relações que remontam do tempo da solidariedade da luta de libertação nacional. As imagens são de Sidik Saleh, José Belmiro, a partir de Bulawayo, MBCTV. O diretor-geral da Agência para a Promoção de Importações e Exportações, a PIEX, faz um balanço positivo da participação de Moçambique na Feira Internacional de Comércio do Zimbábue. Gil Bires diz que sai de Bulawayo com experiências positivas que podem ser replicadas na FACIM.
A avaliação que fazemos é positiva, tendo em conta os resultados alcançados. As feiras são sempre um espaço privilegiado para promovermos investimentos, oportunidades de negócios e, acima de tudo, a imagem do país como um destino de investimentos. E esta feira foi mais uma oportunidade para fazermos essa promoção. Basta lembrar que, à margem da realização da feira, tivemos a oportunidade de organizar uma mesa redonda de negócios. Foi um espaço para juntar empresários moçambicanos e de Zimbábue para discutirem oportunidades concretas de negócios. Isto é positivo, porque quando falamos de negócio, o setor privado tem um papel-chave. E vemos o Zimbábue como um país com grandes oportunidades que o empresariado nacional pode capitalizar, pode tirar proveito e por esta via reforçamos o nosso laço de cooperação com este país irmão. Sabe-se que Moçambique organiza também uma feira. O que mais lhe chamou a atenção nessa feira que podemos capitalizar como um ganho para a feira de Maputo? Bom, em primeiro lugar, foi uma oportunidade para também colhermos a experiência do Zimbábue na organização deste evento. Tiramos sempre proveito de alguns aspectos inovadores que cada país tem no que diz respeito à organização de feira, e porque estamos numa fase em que estamos a organizar a próxima edição da FACIM, foi igualmente uma oportunidade para colhermos alguma experiência e, ao mesmo tempo, convidamos os empresários de Zimbábue para a próxima edição da feira, que vai ter lugar, da nossa FACIM, que vai ter lugar no final do mês de agosto deste ano. Aspectos positivos são vários. Há que destacar, por exemplo, o caráter multifacetado desta feira, né? Para além de negócios, eles têm uma componente de literacia muito importante. Prestaram atenção a vários serviços públicos que também participam na exposição, como forma de mostrar os serviços que prestam, qual é a sua atribuição, eu diria, de forma resumida, é trazer ao público aquilo que cada instituição faz. E isso é extremamente positivo e eu acho que é algo que nós podemos capitalizar no nome da organização da próxima edição. Fica para trás a 65ª edição da Feira Internacional de Comércio do Zimbábue. Pelo menos 30% das empresas vandalizadas e saqueadas durante as manifestações na província de Maputo já retomaram as atividades. A garantia foi dada pelo diretor provincial da Indústria e Comércio de Maputo, Joel Nhasengo, que destacou o fato das empresas que não sofreram danos estarem a trabalhar a 100%, o que permite a recuperação da economia nesta província do sul de Moçambique. Na sequência dos protestos pós-eleitorais em Moçambique, mais de 500 empresas foram vandalizadas e saqueadas, com maior incidência na província de Maputo, principal centro industrial do país. Segundo o diretor da Indústria e Comércio na província de Maputo, Joel Nhasengo, pelo menos 30% das empresas afetadas já retomaram as suas atividades. Só na cidade da Matola nós tínhamos pouco mais de 900 empresas vandalizadas. Neste momento estamos a cerca de 30% de recuperação. Em Boane também tínhamos cerca de pouco mais de 500 empresas vandalizadas. Neste momento estamos a cerca de 40%. Então esses são indicadores que mostram que de facto a nossa província está firme e está a trabalhar no sentido de recuperar destas questões. O Fundo de Recuperação Econômica, recentemente lançado, é visto como um dos principais impulsionadores para a retoma da atividade empresarial a curto e médio prazos. Mas também temos aquelas decisões macro que estão a ser muito importantes, que vão ser benéficas nos próximos dias. Referimos-nos, por exemplo, à decisão de criação do Fundo de Recuperação Econômica, por Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, mas também a iniciativa Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, que brevemente serão mais uma valia para as micro, pequenas e médias empresas. O diretor provincial da Indústria e Comércio mostra-se otimista, apesar de reconhecer que a recuperação econômica total poderá levar mais tempo. Nós não podemos prever o 100% como tal, mas temos que dizer que a nossa economia já está bem, porque apesar de termos uma parte das empresas ainda encerradas,
aquelas que retomaram e aquelas que não tinham sido afetadas já estão a trabalhar a 100%. O mais importante da nossa província era a circulação. E neste momento a circulação está a 100%. Não temos nenhum problema de circulação e isso resolve os nossos problemas de economia. Joel Nhasengo falava à margem da cerimônia de entrega de financiamento a micro, pequenos e médios empresários nos distritos de Boane e Matola, na província de Maputo. O advogado Rodrigo Rocha analisou a polêmica em volta do processo eleitoral na CTA e explica que tal confusão pode ser uma estratégia para inviabilização das eleições e permanência de Agostinho Vuma na presidência da organização. Rocha diz ainda que, ao destacar a decisão, ao desacatar, assim que é, a decisão do tribunal, a direção da CTA cometeu o crime de desobediência, que também pode incluir os membros da comissão eleitoral. Numa análise jurídica, a crise eleitoral instalada na CTA, o advogado Rodrigo Rocha explica que o desacato à decisão do Tribunal Judicial Distrital de Campo Fumo sobre a deliberação do Conselho Diretivo da agremiação relativa ao processo disciplinar instaurado contra a Câmara de Comércio de Moçambique e seu presidente Álvaro Massing, Agostinho Vuma e a Comissão Eleitoral cometeram um crime de desobediência. Rocha diz ainda que o fato do atual presidente da CTA participar ativamente no processo da sua sucessão revela fraqueza por parte de quem está à frente da Comissão Eleitoral. Ora, olhando para esta deliberação de Álvaro Massing, sobre Álvaro Massing, os seus advogados puseram uma nova providência cautelar a suspender essa deliberação. E suspenderam essa deliberação. A data em que foi entregue essa suspensão foi no prazo para a entrega das candidaturas na quinta-feira. É que nessa mesma quinta-feira foi feito um agendamento para a entrega da candidatura. A CTA não quis receber esse agendamento. Ora, este venir em contrafactum próprio é também proibido por lei. E é proibido de tal maneira, no sentido de identificar este comportamento como efetivamente uma violação àquilo que é a deliberação tomada por duas providências cautelares que permitem que, efetivamente, aquela candidatura possa, em resumo, apresentar-se. E quem viola uma providência cautelar está sujeito à pena do crime de desobediência. E agora, quem viola duas, ainda por cima no mesmo âmbito, estamos perante uma situação clara de uma situação de incumprimento legal. Rocha diz ainda que o fato do atual presidente da CTA participar ativamente no processo da sua sucessão revela fraqueza por parte de quem está à frente da Comissão Eleitoral. Toda esta história parece-me um artifício para ser criada uma situação de impossibilidade de realização de eleições com o objetivo de manter Agostinho Vuma na direção da CTA. Não posso entender isto de uma outra forma. Porquê? Porque os atropelos à lei e as justificações que têm vindo a ser dadas parecem caminhar para esse cenário. O advogado entende que os sucessivos atropelos à lei por parte da CTA têm a finalidade de inviabilizar a realização das eleições, o que, a seu ver, descredibiliza a organização. Todo este processo deveria ser conduzido apenas pela Comissão Eleitoral. Isto significa uma de duas coisas. Ou quem está à frente da Comissão Eleitoral é uma personalidade fraca e não tem capacidade de comando, ou então foi lá posto apenas para servir de porta-voz daquilo que é a intenção de quem está à frente da CTA. CTA, em tempos, e estou a falar quase à volta da sua criação, era uma organização que pretendia dignificar o empresariado. Está-se a tornar numa instituição obsoleta, uma instituição que de alguma forma não preza aquilo que são os reais interesses daqueles propósitos para a qual ela foi criada. Eu não consigo, como empresário que também sou, não consigo olhar para a CTA como um interlocutor sério, esta CTA como um interlocutor sério para a defesa dos interesses meus enquanto empresário.
Esta sexta-feira, o presidente da CTA, Agostinho Vuma, anunciou o banimento da candidatura da CCM por alegada violação do regulamento eleitoral e por força do processo disciplinar em curso. A seguir, o intervalo. Voltamos dentro de instantes. Portanto, não é verdade aquela teoria de que foram recrutados miúdos para ser explorados. Não é verdade. Quer dizer, era mesmo para eles serem formados, a terem profissão, para ver servir o país. Era preciso perguntar, então, e o projeto dos 400 militares, quem havia de fazer? Quem havia de... Esse era Cabo Delgado, Niassa. Sim. E a questão da indústria têxtil. O problema é que os objetivos da foi desviado. Tempo para ele poder aprender como é que a vida se faz é esse. Mais tarde, então, já não faz sentido. Penso que nós também temos que aceitar transmitir as experiências aos jovens. De 75 a 80 são os chamados anos de chumbo. O que mais lhe marcou naquela altura? Um país com carência, um país novo, mas está aqui a dizer que, de facto, havia esse amor à pátria. O que vos movia, essencialmente? Primeiro, era que havia um alto sentido de patriotismo. Segundo, alto sentido de responsabilidade. Terceiro, havia disciplina. Acompanhe logo após o Jornal da Noite, aqui na MBC-TV. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. BCX é um grupo que é detido pelo grupo Telcom na África do Sul. Está em Moçambique faz agora 20 anos. Neste momento nós temos proprietários, cerca de 10 a 12 sistemas próprios que nós desenvolvemos. Não só representamos, como temos o nível de parceria mais elevado possível em cada uma delas, que é para garantir o serviço de suporte que a gente faz. Além disso, desenvolvemos soluções e sistemas próprios que resolvem problemas do dia a dia de várias empresas, várias entidades. E o objetivo qual é? O objetivo é exatamente tentar resolver vários problemas com tecnologia.
Bem-vindo de volta à segunda parte do Jornal da Noite da MBC TV. A Assembleia da República aprovou ontem o Programa Quinquenal do Governo 2025-2029, um instrumento que vai orientar a ação governativa do Executivo nos próximos 5 anos. O PQG 2025-2029 teve votos favoráveis da Frelimo e Podemos. O MDM e a Renamo votaram contra. Depois de, na última quarta-feira, ter aprovado a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, esta sexta-feira foi a vez do Programa Quinquenal do Governo 2025-2029 a ser aprovado pela Assembleia da República, com votos favoráveis das bancadas da Frelimo e Podemos e votos contra da Renamo e MDM. O Programa Quinquenal do Governo 2025-2029 estima um crescimento econômico de 4 a 5,5%, construção de 14 hospitais, mais de 1.700 sistemas de abastecimento de água nas zonas rurais e a melhoria das condições de vida das populações. Segundo o Executivo, o PQG 2025-2029 tem como objetivo acelerar o crescimento econômico inclusivo e sustentável, com foco na diversificação da economia, criação de empregos, modernização de infraestruturas e gestão racional dos recursos naturais, visando a redução da pobreza e das desigualdades sociais. O instrumento apresenta 5 pilares, entre os quais unidade nacional, paz, segurança e governação, transformação estrutural da economia, transformação social e demográfica, infraestruturas, organização e ordenamento territorial, sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas. A Renamo, através do presidente do seu Conselho Jurisdicional, Arnaldo Chalaua, exige que Alberto Ferreira, assessor do partido Podemos, venha a público apresentar um pedido de desculpas pelas declarações proferidas durante a edição de 11 de abril do programa Estado da Nação, transmitido pela MBC TV, segundo as quais a Perdiz recebe milhões de meticais do Estado e tal valor não entra nos cofres do partido. Durante o programa Estado da Nação, transmitido pela MBC TV no dia 11 de abril corrente, o professor e político Alberto Ferreira afirmou que a Renamo recebe anualmente milhões de meticais do Estado, mas que tais valores não chegam aos cofres do partido, o que gerou forte indignação por parte da Perdiz. 2 semanas após as declarações, Arnaldo Chalaua, presidente do Conselho Jurisdicional Nacional da Perdiz, considera que Ferreira não foi razoável nas suas colocações. Significa dizer que o nosso colega e amigo, que tanto o respeito, equivocou-se em muitos pontos da sua entrevista que deu a este canal, tanto quando a nós pensamos que devia ser razoável, e porque a Renamo tem estruturas internas, nós fomos compassivos com o nosso colega, porque ele se apresenta como assessor do Podemos, ainda deputado, e a lei que regula a Assembleia da República, ele na qualidade de deputado, era automático a perda de mandato. Arnaldo Chalaua recorda ainda que foi graças ao apoio do partido que Alberto Ferreira conseguiu tornar-se deputado da Assembleia da República durante a 9ª legislatura, pelo que, no seu entender, este deveria mostrar gratidão. Ter a ciência de que a Renamo é um grande partido e aproveitou-se da Renamo para ser deputado, e isto tem que agradecer, é a Renamo, e como Renamo as pessoas passam, o partido fica. Alberto Ferreira revelou igualmente que é um dos fundadores do partido Podemos e justificou a sua saída da Renamo com o argumento de que esta formação política está fechada a ideias inovadoras,
dando como exemplo a exclusão de Venâncio Mondlane, argumento que Chalauá rejeita categoricamente, afirmando que tal visão não corresponde à realidade do partido. Então, é uma instituição política partidária que veio para ficar. Netos, filhos dele, amanhã serão membros da RENAM. Portanto, não tem que, ao descer da árvore, cortá-la. Não, é mal intencionado e é um comportamento para repudiar, e até ele pode corrigir se vier a todos nós pedir desculpas. Continuamos amigos, irmãos, afinal de contas somos todos moçambicanos. A RENAMO reafirma o seu compromisso com a transparência e a democracia interna e considera inaceitável a forma como foi retratada no programa, exigindo por isso um retratamento público por parte de Alberto Ferreira. Vamos ao desporto. O governo já começou a pagar os prémios devidos aos atletas da modalidade de vela e canoagem pelos resultados positivos em competições internacionais. O presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem confirma a recepção de cerca de 1 milhão de meticais e considera que o gesto vai estimular a equipe de trabalho. O governo moçambicano já começou a pagar as dívidas de prémios em atraso aos atletas de vela e canoagem que conquistaram lugares de pódio em competições internacionais. Em entrevista exclusiva à MBC TV, o presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem, Hélio da Rosa, revelou que a federação recebeu cerca de 1 milhão de meticais, valor que cobre parcialmente os prémios prometidos. Segundo da Rosa, o montante em falta deverá ser pago no prazo de 2 meses. Da Rosa sublinhou que a abertura do governo em cumprir com os pagamentos mostra que a promessa está a ser honrada. Nos 100 dias conseguiu mostrar que realmente está para resolver os problemas, os vários problemas que o país tem, incluindo o desporto. E posso dizer também que os atletas em curto prazo vão poder receber uma parte dos valores que têm a receber da premiação e vão poder também sentir que foram acarinhados porque realmente estão a trabalhar, realmente precisam de continuar a trabalhar para que o próprio governo possa continuar a mostrar que o desporto existe e o desporto está aqui para ficar. O presidente da Federação Moçambicana de Vela e Canoagem disse na ocasião que decorrem os preparativos dos atletas da modalidade com vista à qualificação para os Jogos Olímpicos de 2028 a se realizarem em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Depois das nossas participações em competições internacionais, como foram os Jogos Olímpicos, gostávamos de voltar a participar nesses eventos. Temos alguns atletas que já decidiram arrumar, como dizem nas gírias, suas botas, né? Mas estamos a preparar alguns porque é para poderem fechar o lugar desses atletas. Estou a falar do Joaquim Lobo, estou a falar do Mussato Albudin, que são atletas que estiveram nos Jogos Olímpicos do Rio e depois também estiveram nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas agora estamos a apostar mais nas meninas. Temos 2 meninas que vão agora à Espanha com apoio do Clube Marítimo de Esportes para preparar-se mesmo para esses desafios. Temos a Deise também que pretende terminar a sua carreira agora em Los Angeles em 2028. Então a tendência é mesmo melhorar para poder dizer que estamos muito bem. De salientar que a vela e a canoagem têm sido uma das modalidades que fazem a bandeira nacional voar bem alto nas competições internacionais. Ainda na página desportiva, o golfe está a conquistar novos praticantes na cidade de Maputo, graças às aulas promovidas pelo Clube de Golfe da Pulana, destinadas tanto a particulares como a entidades empresariais. A prática do golfe está a ganhar cada vez mais espaço na arena desportiva nacional. Prova disso é a crescente adesão de pessoas singulares e instituições, como é o caso do Banco APSA, que se juntou recentemente ao projeto de ensino e promoção da modalidade.
Em entrevista à MBC, o representante da Golf e Tourism MZ, Joseph Viagem, afirmou que a iniciativa de ensinar os princípios básicos do golfe é regular e veio para ficar. Nós estamos agora a desenvolver um projeto denominado Executive Golf Clinic. Executive Golf Clinic é um projeto que visa trazer executivos para a nossa modalidade, que é aqui para o campo de golfe. E hoje estamos a receber o Banco APSA, que se juntou à nossa iniciativa. Sim, estamos muito satisfeitos com o progresso registrado pelos nossos alunos, posso assim dizer, os novos praticantes. Eles têm feito um bom trabalho, estão a desenvolver muito bem e temos notado um grande engajamento por parte deles na modalidade. São frequentes, estamos a conseguir manter já isso há alguns meses. Todos os sábados nós temos aqui um grupo diferente. Já a instrutora Marisa Freira acredita que, com esta ação, Moçambique poderá formar golfistas capazes de representar o país em competições internacionais. Quem sabe se um dia, com este chamamento, esta introdução de novos jogadores ou golfistas, não vamos descobrir um dia um Taigaúdo aqui no nosso meio. Alguém que vai jogar ou representar Moçambique fora de Moçambique. Lloyd Comé, uma das iniciantes no programa, destaca que o golfe é uma prática que exige concentração, disciplina e equilíbrio, qualidades que a motivaram a iniciar-se na modalidade. No início eu pensei que fosse fácil, mas não foi fácil, porque exige muito foco e disciplina e tem sido uma experiência maravilhosa. Durante o golfe eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas, fazer networking e não só, eu aprendo muito mais, não só pelo golfe, mas por mim mesma, uma autodisciplina e competência, né? De referir que o Clube de Golfe da Pulana tem estado a liderar esta iniciativa com o objetivo de massificar esta modalidade desportiva. A aposta é transformar o golfe de um simples passatempo numa verdadeira paixão nacional. Veja a seguir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. A seguir, o espaço reservado ao já habitual comentário do sociólogo Elísio Macamo, que esta semana fala do posicionamento do governo face ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Boa noite, estimados telespectadores. Nos últimos 5 anos, ainda durante a governação do anterior presidente, pronunciei-me várias vezes de forma crítica sobre o seu silêncio relativamente à violência contra o Estado na província de Cabo Delgado. Houve muita coisa que me incomodou como cidadão moçambicano relativamente a esse silêncio. Incomodou-me que vidas inocentes estivessem a ser ceifadas, que existências de infraestruturas estivessem a ser destruídas e possivelmente recursos financeiros avultados estivessem a ser investidos na defesa da soberania nacional, sem que a sociedade soubesse ao certo o que acontecia, o que era feito para resolver o problema e que dificuldades estariam a ser enfrentadas. Mas não foi só isso. Eu achei profundamente estranho que o então governo, ou apenas o seu presidente, tivesse firmado acordos com um país de regime político ditatorial
envolvidos em guerras de desestabilização além fronteiras, por exemplo, no Congo, para o envio de tropas para defenderem a nossa soberania. Mais estranha coisa ainda ficou quando se soube, sem nenhuma comunicação aos moçambicanos, que essa tropa estrangeira estaria a receber dinheiro da Total e da União Europeia para funcionar como uma força mercenária em território nacional, uma polícia estrangeira praticamente. Agora temos um novo governo e, por conseguinte, um novo presidente. Continua no início do mandato, mas como Cabo Delgado é um assunto de grande importância, começa a incomodar o seu silêncio relativamente ao mesmo. Que tipo de conflito acha ele que é? Como tenciona lidar com ele? Que papel reserva as nossas forças de defesa e segurança? Que desafios terão de ser enfrentados para capacitar o país na luta contra essa ameaça à nossa integridade nacional? O que espera da sociedade em termos de postura e contributo? Até aqui ainda não houve nenhum pronunciamento. Cabo Delgado, fora de referências casuais, parece um não assunto. A população civil da província continua a ser acossada pela violência contra o Estado. Nas últimas semanas, houve relatos preocupantes de novos ataques a aldeias e povoamentos. Pessoas encontram-se em fuga ou têm de pagar resgates para serem libertas pelos que fazem esta violência contra o Estado. O que faz com que eu fique apreensivo relativamente a este silêncio é que ele não seria surpreendente. Faria parte de um hábito característico da cultura política da nossa elite governamental. Do modo geral, ela parte do princípio de que, quando recebe mandato para governar, adquire automaticamente o direito de decidir de forma paternalista o que a sociedade pode saber e o que não seria bom que ela soubesse. Esta semana, por exemplo, o Conselho de Ministros emitiu um comunicado em que informava, entre outras coisas, que cumpriu em quase 95% o seu programa dos 100 dias. Tendo em conta a qualidade desse programa, do modo geral baixa e com pouco valor estrutural, se não mostrar trabalho, o alcance dessa meta, se esse realmente for o caso, não parece surpreendente. Mais interessante do que saber se essas metas foram alcançadas, já agora, teria sido saber o que o governo aprendeu da experiência e se isso pode de alguma forma servir para melhor estruturar a intervenção do governo. Portanto, governar, como tem sido hábito, parece continuar a ser o ato de celebrar vitórias, ao mesmo tempo que se protege a sociedade de informações que possam criar pânico. Um receio que, no fundo, quer dizer outra coisa, nomeadamente que informações possam levar os cidadãos a perguntarem o que o governo está realmente a fazer. O problema disto é que governar em democracia é o contrário desta postura. Governar em democracia é respeitar os cidadãos, o que por sua vez significa não tratar gente adulta como crianças. Gente adulta sabe lidar com más notícias e não precisa de ninguém para proteger delas. Precisa de alguém que comunique essas más notícias de forma responsável, para que no verdadeiro espírito republicano da nossa Constituição, todos nós, juntos, deliberemos sobre o que temos de fazer. Se o problema da falta de comunicação fosse apenas a demonstração de respeito pela sociedade, ainda podíamos, é certo que com alguma dificuldade, encolher os ombros e recolhermos a nossa insignificância. Porém, não é só isso. Um governo que não comunica priva-se da sabedoria existente na sociedade, por um lado, por não poder contar com o conselho daqueles que dominam certos assuntos sem estarem em lugares de poder, e por outro lado, por encorajar relatórios triunfalistas de quem acha que governar é ter boas notícias a dar ao povo. Parece-me ser do interesse do novo governo quebrar com este mau hábito, pois dele depende também a seriedade do compromisso em fazer diferente para obter resultados diferentes. Há muito que o presidente já devia ter feito pelo menos uma comunicação oficial e solene sobre aquela província. Ela constitui um teste à sua vontade declarada de fazer diferente. E quanto mais longo for o silêncio sobre a estratégia que tem, ou mesmo sobre a estratégia que está a preparar, menos credível será essa vontade que, aliás, parece ter sido seriamente comprometida pelo tamanho do seu governo, apesar de ter solenemente anunciado que iria diminuir o governo. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.
Com a opinião de Elísio Macamo, colocamos o ponto final ao Jornal da Noite da MBC TV, edição de sábado, 26 de abril de 2025. Gratos pela atenção dispensada e continuação de um bom fim de semana.